Fala galera, boa noite, tudo bem? Acabei de voltar aqui, né, da igreja, uma bênção, louvor, palavra maravilhosa. Ministrei o louvor hoje à noite, eu juntamente com o pessoal lá, né? Nós estamos levantando o grupo de louvor, em nome de Jesus. Tem muitos talentos, muita gente que precisa melhorar cada vez mais. Eu também, mesmo sendo um professor, mesmo tendo formação, mesmo tendo um certificado, eu preciso aprender mais, não é verdade? Principalmente da palavra de Deus. Tem que aprender todo santo dia, não é verdade? Aí tava louvando lá e arrebentou a corda da guitarra, até que troquei já aqui, ó. Não tá ligada, tá? Acabei de trocar. E aí eu lembrei, pessoal, né, de um testemunho de um amigo meu. Meu pai lembra dele, minha mãe lembra dele, frequentava muito a casa dele, ele também frequentava a minha casa. Sempre que tinha a campanha da Rosa ou ia buscar algum material na igreja sede de Santos, nós íamos juntos, né? Comíamos, né, em restaurante de beira de estrada ou se não em alguma lanchonete, né? Meu amigo Júnior, né? Português. E eu lembrei, pessoal, que quando ele chegou na igreja, a primeira pessoa que cumprimentou ele na porta fui eu, né? Aí quando eu subi pra tocar, ele não gostou. Ele falou assim: "Vem que esse cara doido gritando, berrando aí. Pensa que é quem? O Bon Jovi? O Axl Rose?" Meu Deus do céu, nem parece igreja, parece show de rock. Ele mesmo confessou isso depois. E era uma época que eu nem tocava assim bem ainda, né? Era uma época que tava aprendendo, tal, né? A minha musicalidade ainda não era o que eu sei hoje, né? Tava até tirar esse negócio aqui já. Peraí. Deixar ela aqui bonitinha. Isso. Daí então, ele chegou todo duro na igreja, né? Na hora do louvor, tava com o olho aberto, com a mão assim, todo marrentão. Aí daqui a pouco, conforme o tempo vai passando, foi aprendendo a palavra de Deus e tinha um. Tinha não, ainda tem, né? Do nosso missionário R.R. Soares, né? O curso Fé. O curso Fé, pessoal, todo ano era dado na igreja, que eu me lembro, e se não me engano era sexta-feira à noite. E sexta-feira à noite, tipo, tinha o culto, né? De manhã, às 8 da manhã, depois à tarde às 12h30, mas o curso Fé era dado à noite. E eu lembro que o pessoal que vinha de manhã e tanto da tarde, muitos até ficavam na igreja esperando o culto da noite ou retornavam para poder aprender o curso Fé. E o curso Fé ensinou muita gente. Ele, quando chegou na igreja, ele era um cara muito negativo. Nossa, muito marrento, discordava de tudo. Não gostava do louvor, falava que era muito barulho, tal, que não sei o quê. E aprendendo no curso Fé, inclusive eu queria até levantar aí, né, quem for mais perto aí do missionário, do pastor Jaime, né, volta curso Fé. Vamos levantar aí a hashtag, arroba, sei lá como é que fala. Volta curso Fé. Porque o curso Fé ensinou muita gente dura, né, muita gente que não sabia nada, a aprender a palavra de Deus até mesmo mais rápido. Aprender sobre a fé, sobre determinar, sobre não aceitar, né, o mal na vida dela, as dificuldades, o porquê. Porque não é possível a pessoa estar na igreja, pessoal, aprender sobre prosperidade e não prosperar. É inaceitável isso, na minha opinião. Se você é um trabalhador, é fiel nos dízimos, nas ofertas, por que você não prospera? Você já parou para pensar nisso? Então o curso Fé, ele ensinava muita gente a isso também. O porquê que eu estou doente se Jesus já levou meus pecados na cruz, eu já fui lavado e remido? O curso Fé também ensinava isso. O porquê que muitas das vezes eu estou aqui servindo na igreja, eu sou um servo de Deus, um filho de Deus há tanto tempo, na casa do Senhor, obreiro da igreja, muitas das vezes até mesmo um pastor abençoado, e o meu filho está lá, o meu filho não me obedece, tal. Vamos dizer assim, é a sua cara, parece com você, tem o mesmo gênio que o seu, é o mesmo DNA.
Mas, o que acontece? O diabo vai usar aquela pessoa tão amada, tão querida, que é do mesmo sangue que você, que vive dentro da sua casa, para te tirar da presença de Deus, para te tirar do sério, para esmurecer você na fé, fazer você perder muitas das vezes a fé, a esperança de ter aquela pessoa um dia convertida, liberta, salva. Então, o curso Fé ensinava muito disso também. Sobre as castas de demônio, sobre o demônio quando ele sai vagando, não encontrando repouso, ele volta com mais 7 para acabar de vez com a vida daquela pessoa. Não é mesmo? Então, eu queria aqui, encarecidamente a todos vocês, a pedir volta a Curso Fé. Muitas pessoas chegaram na igreja e não entendiam nada das pregações. Mas quando chegava sexta-feira, no dia do Curso Fé, que até as irmãs faziam um chazinho, um bolinho, um biscoito ali, né? Era tão gostoso o final até mesmo do culto na sexta-feira, na noite do Curso Fé. E o povo aprendia muito, aprendia rápido, né? A pessoa chegava todo negativo, com a vida toda destruída, tal, mas toda sexta-feira ali aprendendo, daqui a pouco o linguajar, o testemunho mudava, né? Aquela confissão de derrota acabava, né? Não, eu tô na fé, irmão, em nome de Jesus, o meu marido vai vir para a igreja, a minha esposa vai vir para a igreja. Não, em nome de Jesus eu creio na vitória, eu tomo posse da bênção. Não, hoje eu estou desempregado, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou sair e vou conseguir um emprego. Então você via que realmente o Curso Fé despertava a fé das pessoas. Então eu acho importantíssimo o Curso Fé, né, voltar. Porque tem gente que tem dificuldade, por mais que você explique nas pregações, a aprender a palavra de Deus. Né? Porque muitas vezes está com a cabeça na nuvem. Mas ela tendo ali o estudo, né, a folha com o estudo, ela vai acompanhar, ela vai prestar até mais atenção. O Curso Fé era muito bom. E esse meu amigo Júnior, nossa, ele desenvolveu, ele chegou na igreja todo endividado. Aí a palavra de Deus diz, não devais nada a ninguém. Aí, mas por que eu não posso isso? Você já prestou atenção? Mas você já deu calote em alguém? Você deve para alguém? Você deve para o banco? Você deve para um parente seu? Você pegou dinheiro emprestado para alguém e não pagou? Você fez a pior besteira da sua vida, que foi pegar dinheiro com agiota? Você, por exemplo, você foi casado ou casada com uma pessoa e aquela pessoa fez uma dívida e aquela dívida ficou para você? É que nem eu, quando separei, a dívida ficou toda para mim. E até novembro do ano passado eu estava pagando essa dívida. E graças a Deus eu consegui vender muitas coisas. Tudo que eu perdi, né, aqui em Campinas, quando eu cheguei aqui eu conquistei, foi tudo embora. O que sobrou para mim foi minhas roupas, minha cama que eu mesmo fiz, né, colchão e tal. Os meus action figures, que eu vendi um monte também, né, que eu sou um colecionador de action figures. Parei até mesmo de colecionar. Meus instrumentos musicais, que ficaram para mim. Alguns eu vendi, né, para poder pagar essa dívida. Outros eu vendi por outro propósito e não vou recuperar mais, né? Então, mas graças a Deus não devo mais nada pro banco. Não devo. Tá tudo pago, quitado em nome de Jesus. Então você tem que prestar atenção. Mas, peraí. Mas aquela dívida não era minha. Aquela dívida era de fulano. Era da fulana. E aí? Eu paguei. Né? Cheguei lá, todo destruído, todo lascado. Mas a palavra de Deus diz, não devais nada a ninguém. Você emprestará, mas não tomará para si emprestado. Ou seja, a prosperidade ela é um dom de Deus e a prosperidade tem que estar estampada na cara do Filho de Deus. Você tem que ser próspero porque você é filho de Deus, herdeiro e cordeiro dele. Não é verdade? O que é do seu pai, do nosso Deus, pertence a você. A palavra de Deus diz, comereis o melhor dessa terra. É o melhor que você tem que ter. Você não pode aceitar pouca coisa e nem ser medíocre. Você não tem que aceitar ser medíocre. Você tem que ter o melhor.
Lá está escrito, comereis o melhor. Então o filho de Deus, ele tem que ter o melhor. Mas, se você hoje tem uma dívida, você tem que procurar quitar essa dívida. Meu amigo Júnior, por exemplo, ele chegou todo endividado, mas todo marrento. Aí foi aprendendo, foi convivendo comigo. Ele se tornou meu amigo. Mas um amigo deu ir na casa dele, tá? E a família dele perdendo tudo. O pai dele perdendo tudo. O pai dele tinha empresa de frota de caminhão. Eles viviam regaladamente. Uma casa. Nossa, a casa, acho que era meio quarteirão a casa. Tinha lareira, tinha um aparelho de som lá que tinha vitrola, toca CD, toca fita, sabe? Ele tinha coleções de discos, os discos mais da hora que você possa imaginar, com clássicos da música popular, de música internacional. Né? Eu tô falando musicalmente porque eu sou professor de música, tá, pessoal? Então, não difere, vamos dizer assim, a musicalidade, o louvor e a música secular, tá? Eu tô falando em sentido musical, tá? E eu ia pra lá e tal, e não, vamos lá almoçar na minha casa. Meu pai foi fazer uma unção lá uma vez, meu pai se perdeu na casa dele. Irmão, onde é que eu tô aqui? Ele que contando pra mim depois, ele é a mãe dele. Nossa, mãe dele, uma mulher que vivia no luxo, mas uma senhora tão humilde, tão linda. Ela era tão linda. Hoje já tá na glória, tá com Deus, né? E sempre a gente tava junto. Aí uma vez teve a campanha, né, de prosperidade na igreja, e o objeto da campanha, o meu próprio pai falou assim, ó, só entrega para quem estiver aqui no culto no dia. E ele, como ele trabalhava no caminhão, ele não ia estar, né? Ele pegava as viagens. E ele falou assim, fala lá, né, mãe, pro Júnior, né, outro Júnior também. Fala lá pro Ivo, vou colocar dessa forma. Pra entregar o objeto da campanha que eu não vou poder estar, que eu vou trabalhar. Aí, baseado naquilo que meu pai falou, não é pra entregar. Eu não entreguei, rapaz, quase que eu perco a amizade dele. Esse homem ficou brabo, ficou uma arara. Ele descontou até na mãe dele. Falou assim, então leva isso aqui embora, leva de volta lá pra ele. Fala pra ele que eu não preciso mais disso aqui, não. Rapaz, o bicho ficou bravo. Aí eu ligava pra ele, ele não queria atender. Eu falava, meu Deus do céu. Aí depois, meu pai, cara, você não entregou o negócio pro Júnior? Eu falei, mas você mandou eu não entregar pra quem não viesse. Aí ele falou, mas o Júnior é seu amigo, cara, você podia ter feito uma exceção. Eu falei assim, mas e agora? E agora você vai pegar, você vai ligar pra ele, você vai conversar com ele, pedir desculpa, senão você vai perder a amizade do cara, mano. E aí? Ele também é um servo aqui, pô, ele ajuda a gente aqui a buscar as coisas lá na sede junto com você, cara. E aí? Aí eu errei com o cara, e agora? Aí eu fui, ligando pra ele, o cara não me atendia. Aí eu peguei e mandei, na época era torpedo, né? Aí eu mandei um torpedo pra ele, aí eu falei assim, ô Júnior, acho bom você atender o telefone, porque senão eu vou aí te dar um cascudo. Aí ele pegou, atendeu o telefone. Eu falei, e aí, cara, tá tudo bem? Aí ele, pô, que não sei o que. Aí ele começou a desabafar, eu só ouvindo. Aí eu, terminou? Posso falar? Tá com fome? Aí ele, eu tô limpando a piscina aqui em casa. Vem aqui em casa, a gente almoça e a gente conversa, beleza. Eu fui na casa dele. Eu sempre tava na casa dele, né, almoçava, às vezes a gente assistia um filme lá que ele tinha, acho que era DirecTV na época, Sky, não sei. Aí a gente fazia uma pipoca, comia vendo um filme lá, ele, o filhinho dele, o Gênesis, que eu chamava ele de Genésio, abraço Genésio. Ele era amigo do meu irmão Daniel, quando ele era criança. Ele falou, seu irmão é mó folgado, fica trocando meu nome. Aí eu conversei com ele e tal, pedi desculpa pra ele. Não, tá de boa, cara. Você é ignorante mesmo, você é grosso mesmo. Fazer o quê? Dois grossos juntos, né? Já viu, né? No que dá. Aí, beleza. Aí, todo endividado, aí ele falou pra mim, né? Eu falei assim, cara, não devais nada a ninguém, você tem que dar um jeito de pagar essa dívida, que senão você não vai prosperar. Ele, mas eu tô orando porque eu acho que meu pai vai perder essa casa. E dito e feito, perdeu. Eu falei assim, cara, não fica se apegando às coisas que é do seu pai. Você tem que trabalhar e lutar pra você conquistar o que é seu. O que é do seu pai, o que ele perdeu, foi ele que perdeu, não foi você. Você não tá perdendo nada. Muitas das vezes você tá perdendo isso aqui pra você poder desapegar do que é dos outros.
O que é dos outros, esquece. Desapega e vai buscar o que é seu. Você acha que, porque meu pai é pastor da igreja, eu vou herdar a igreja dele? Não. Um dia ele vai ser transferido e eu posso ir com ele ou não. Eu já sou adulto. Eu vou buscar. Se eu for hoje comprar uma casa, meu pai não tem uma casa própria, porque eu vou ter que lutar. Eu fui dando meu exemplo para ele. Eu vou ter que lutar, trabalhar para poder conseguir a minha casa. Você ainda não. Você tem a casa da sua mãe. Qualquer coisa você se enfia lá. Eu não tenho nem onde me enfiar, se for o caso. Né? Eu vou pagar um aluguel aí e vou me virar até conseguir uma casa própria. E eu só fui ter uma casa própria quando eu casei. Né? Apartamento de CDHU, mas era meu, era maravilhoso. Né? E perdi. Vai fazer o quê? Ficou pra Ditacuja lá. Só Deus sabe o quanto que eu lutei pra ter aquilo ali. Aí ele foi, fez uma negociação lá. Aí, acho que em 2 meses, ele pegou, deu testemunho na igreja, eu lembro, que 80% da dívida já estava paga, e mais 2 meses ele já quitava tudo. E naquela semana, ele só estava com R$ 20 para passar a semana, ele e o filho dele, porque ele criava o filho dele, né, e a mãe dele ajudava ele. Aí ele pegou, e agora? O que eu vou fazer? Só tenho R$ 20 para passar a semana. Aí a mãe dele falou assim, filho, não esquenta a cabeça, não vai faltar o alimento, não vai faltar teto para você. Pega esses R$ 20, coloca no caminhão e vai tentar vender alguma viagem, beleza. Ele foi oferecer viagem para fazer, ele conseguiu. Mas as viagens que ele conseguiu ia ser só para 2 semanas para frente, 3 semanas para frente, né? Aí que eu falei, e agora o que eu vou fazer? Ele pegou o caminhão dele, botou os R$ 20 de diesel e saiu pegando reciclagem. Enchendo o caminhão de reciclagem. Foi nos condomínios. Até que ele conseguiu. Você entendeu? Mas ele teve que sair do lugar dele. Ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que tomar uma posição. Teve que desapegar. Tanto que depois de um tempo o pai dele acabou vendendo a casa, né? Porque ele não conseguia mais quitar aquela dívida. Não conseguia mais manter aquela casa. Porque o pai dele perdeu a empresa. O pai dele faliu. Né? Ele tinha lá o caminhão também. Aí estava vivendo do caminhão também, que nem ele. Aí ele foi morar com a mãe dele. E nisso, né, os tempos foram se passando. Aí depois de um tempo, que eu já estava casado, tal, eu encontrei com ele. Ele falou, vai lá. Né, eu fui na casa da mãe dele, eu fiz uma unção lá, uma oração lá na época. Ele tinha um pátio, e naquele pátio estava vazio, estava praticamente abandonado. Ele tinha dado uma limpada na grama. E depois de uns 2, 3 anos, ele falou, não, vai lá em casa. Ele já estava casado. E sempre a gente conversando, né, que ele era um cara muito mulherengo. Aí eu falei assim, ele falou assim, não, cara, agora eu vou esperar que uma mulher de Deus. Aí eu falei pra ele, então, cara, mas pra você querer uma mulher de Deus, você tem que ser um homem de Deus. A mesma coisa pra você, mulher. Se você quer um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus. A obra tem que ser completa. Então, eu falei pra ele, primeiramente, buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você não estiver em primeiro lugar buscando o reino de Deus, buscando a Deus, se revestindo da palavra de Deus, aprendendo a palavra e ali, seguindo direitinho, respeitando a palavra, porque a palavra é a verdade. Se você não anda na verdade, você não vai ter a bênção de Deus. Deus não vai te favorecer. Você entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé para prosperar, para ser curado, para ser liberto, para largar vícios, então você tem que ter fé para poder ter uma mulher de Deus. Mas para isso é necessário, em primeiro, buscar o reino de Deus para haver mudança em você. Se não houver mudança em mim, como é que eu vou ter uma mulher de Deus? Se eu não for um homem de Deus. Como é que você, mulher, se não houver uma mudança em você, como é que você vai ter um homem de Deus se você não está sendo de Deus? Não é verdade? Você viu essa lei agora da misoginia? Pô, isso aí foi um tiro no pé que a própria mulherada deu por causa do feminismo. Né? Ou um tiro na cabeça. E eu posso garantir para vocês, pessoal,
que até o final desse ano vai ter muita mulher desempregada. Vai. Sabe por quê? Porque o patrão vai ter medo. Então muita mulher vai perder vaga para homem. Muito homem desempregado vai conseguir emprego. Por quê? Por causa que agora você não pode nem interromper uma mulher numa conversa, porque senão você é considerado misógino racista. É o mesmo crime. Você está discriminando aquela mulher. Ou seja, a mulher está sempre certa e os homens estão todos errados. Você é comparado ao bandido, você é comparado ao estuprador, você é comparado a um agressor. Deixa eu desligar aqui que o mosaico começou a ficar tocando sozinho aqui na televisão. Ai, ai. Então, pô, não compensa nem ter mais mulher, nem chamar uma mulher, ó, vamos jantar, vamos pro cinema. Não compensa mais, porque muitas vezes você pode falar pra ela, nossa, como você tá bonita, e ela falar assim, nossa, ele tá querendo me agredir, tá querendo me violentar aqui, que não sei o que, então. E aí? Até você explicar que focinho de porco na tomada e banana não desentorta com a mão, você já tá preso e processado. E aí? Condenado. Então não compensa nem mais ter mulher. Não compensa, cara. Não compensa. E se você tem aí uma mulher que dá sinais de feminismo, né? Que você começou um relacionamento com essa mulher, ou tá num relacionamento com essa mulher há algum tempo, cara, vaza. Foge pras montanhas, fuja pras colinas, se esconda no vale, cava um buraco no chão e ó, exclui o contato, bloqueia na rede social, quebra esse chip aí, troca de chip, né? E vai viver sua vida bem longe, muda até de cidade, cara. Porque mulher feminista, cara, é você assinar sua sentença de morte, tá? Então toma cuidado, mulher feminista é problema. Tá? É pior que mãe solo. Então, ó, vaza. Vaza. Porque a mãe solo, vamos dizer assim que... O que vai acontecer? Você vai ter que criar filho dos outros. Aí então, vamos dizer assim que hoje você paga R$ 200 de luz, 150 de água, 150 de internet, e essas contas vão todas triplicar. Então, você tem que ver direitinho o que você quer da sua vida. Né? Já não, eu procurei na Bíblia de cabo a rabo, de capa a capa. Né? Procurei, fiz até pesquisa Google. Fiz pesquisa no Bing, fiz pesquisa naquele Firefox, e não tem uma só menção de que um profeta, ou algum homem de Deus, ou algum herói da Bíblia casou com uma mãe solo e foi feliz. Tá? Não tem na Bíblia. Não tem. Ali só fala que a viúva tinha só uma botija de azeite e o profeta foi lá, orou, Deus abençoou, multiplicou aquele azeite e aquela mulher foi buscar o próprio sustento para ela e para os filhos dela. Não está dizendo que ela casou de novo e foi próspera, foi rica, não. Então, você tem que ter muito cuidado se você é uma mãe solo, tá? Porque senão, a única coisa que vai acontecer na sua vida é que você vai criar filho dos outros e quando você for... né, você bancando tudo, pagando tudo, e você for dar uma bronca ou chamar a atenção daquela criança, não fala assim que ele não é seu filho. Não fala assim comigo não, você não é meu pai. Você ainda vai ter que aguentar isso aí. E isso é um estresse desnecessário na sua vida. Então, fuja de mãe solo. Fuja de mulher feminista. Não tem na Bíblia, cara. Não tem na Bíblia ninguém que casou com uma mãe solo e foi feliz e teve uma vida abençoada, tá? Lá está escrito para você arrumar uma mulher de Deus, abençoada e pura. Que hoje não existe mais também, né? E as meninas aí estão tendo filho com 12 anos, 13 anos. Né? Aí, não, mas agora ela é da igreja, agora os pecados dela estão perdoados, estão abençoados. Me diz uma coisa. Onde é que está escrito que Jesus, quando perdoou aquela mulher adúltera, ele falou assim, vem e me segue? Ele não falou isso, não. Ele falou assim, filha, ninguém te condenou, também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não falou, vem e me segue e vem pregar a minha palavra. Não, ele não falou isso não, tá? Não tem. Ah, mas agora ela é salva e remida pelo sangue de Jesus. Pô, parabéns. Tá certíssimo. Só que isso qualifica ela para estar liberta e para ser salva. Não qualifica ela para ser uma boa esposa. Tá? Não tem na Bíblia isso.
Tá certo? Então não vem dizer que eu tô falando red pill aqui, não. Eu tô falando o óbvio, tá bom? Quando você pegar a conta ali no final do mês e falar assim, meu Deus, triplicou tudo, e agora? Como é que eu faço, meu Deus? Você não quis casar com ela? Até que a morte o separe. A não ser que você morra ou que ela morra. Você entendeu? Então, se você quer o melhor de Deus, você tem que ser o melhor. Né? Buscar em primeiro. Para as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes você está colocando o carro na frente dos bois. Você está se adiantando, você está dando um passo maior que a perna, colocando uma mãe solo na sua vida e ferrando com a tua vida. Colocando uma feminista na tua vida e ferrando com a tua vida. Não é mesmo? E foi o que eu falei para ele. E hoje, ele, bem casado, tem a própria empresa dele de reciclagem de canos de PVC. Ou seja, ele construiu a vida dele, a empresa dele, tem uma mulher de Deus, ele, na época solteira, sem filhos. E ele já tinha um filho. Mas e aí? Ele começou a andar nos caminhos de Deus. Ele começou a andar com pessoas de Deus. Ele começou a seguir e fazer tudo aquilo que ele aprendia dentro da palavra. Ele não desviou do caminho. E por não desviar do caminho, Deus abençoou ele. Mas em primeiro, para você ser e ter uma mulher de Deus, você tem que ser um homem de Deus. Para você ter um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus. Para você ter prosperidade, você não pode dever nada para ninguém. Você tem que dar um jeito de quitar essas dívidas. Tem que correr atrás do prejuízo. Porque, já pensou? Eu não vou na igreja daquele caloteiro lá, não. Já pensou? Eu fui naquela igreja ali e tal. Aquela igreja ali só tem caloteiro. Por quê? Porque você deve para aquela pessoa. E aí? Ou você deve para algum amigo daquela pessoa. Não, aquilo ali é caloteiro, não vou naquela igreja, não. Aquilo ali não é de Deus, não vou lá, não. Então, presta atenção. Presta atenção se você está andando direito na palavra. Porque a gente só pode ter tudo do Senhor quando a gente está dando tudo e fazendo tudo o que a palavra de Deus diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você anda na verdade, você não deve nada para ninguém. Você não engana ninguém, você não trai ninguém, você não passa a perna em ninguém, você não dá calote em ninguém. Não é mesmo? Mesmo que você seja uma mãe solo, mesmo que você seja um pai solteiro, você pode sim ter uma mulher de Deus, uma mulher pura, você pode ter um homem de Deus, um homem puro, um homem de bom coração. Você pode ter, mas para isso acontecer, você tem que estar ali, firme, andando na verdade e fazendo tudo o que o Senhor manda. Não é mesmo? Então, não devais nada a ninguém. Pague suas contas, pague suas dívidas. Te vira. Tá? Se você quer ser verdadeiramente de Deus, pratique a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus só serve para os outros, para você não serve. Você é melhor que os outros. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso aí é hipocrisia. Tá bom? Então não devais nada a ninguém. O cara chegou na igreja todo endividado. Só tinha ali um carrinho dele, caçambinha, né, que é uma Fiorino, e o caminhão para ele poder trabalhar. Com 20 reais no bolso. Para passar a semana. Ele fez aqueles 20 reais virarem muito mais dinheiro. Do luxo ao lixo, pessoal. Ele foi do luxo ao lixo e do lixo ao luxo de novo. Hoje ele tá lá com a empresa dele lá, tem funcionário. Aquele pátio que ele tinha, que estava todo vazio, é a empresa dele. Tem um escritório montado, eu fui lá, ele me deu Fanta, me deu um lanche, tava lá com as funcionárias dele tudo trabalhando, caseiro para poder tomar conta do pátio, para poder tomar conta daquele negócio, os caminhões indo e voltando, retirando a reciclagem, uma máquina industrial de moer cano de PVC para poder reciclar. Ou seja, para você construir uma casa, o que primeiro você tem que fazer?
Fazer o alicerce, muito bem. Mas para poder fazer o alicerce, você tem que cavar um buraco no chão. Tudo começa com um buraco no chão. Você tem que cavar, você tem que preparar a terra. O cara, quando. O lavrador, né? O cara. O cara, quando ele é lavrador, né? O que ele faz? Agricultor, ele vai primeiro preparar a terra, ele vai arar a terra, ele vai cavar um buraco, plantar a semente para poder, né, depois colher. Então tudo começa, até mesmo para construir uma casa, tudo começa cavando um buraco no chão. Tem gente que cavou o buraco, se enterrou dentro do buraco, tá jogando terra em cima. Não é assim. Daquele buraco ali, ó, daquele princípio, você tem que ir tijolo por tijolo construindo o que é seu. Mas você não pode dever. Não pode dever nada para ninguém. Ele só foi para frente depois que ele quitou toda a dívida dele. E aí? Não devais nada a ninguém. Tá? Não devais nada a ninguém. Pratique a palavra de Deus. Esforça-te que eu te darei, diz o Senhor. Vai para cima. Vai com tudo. Não importa se você não vê esperança, se você não está vendo o resultado. Muitas vezes a pessoa está querendo o resultado antes de começar a cavar a terra. Mas você não plantou nem a semente ainda. Como é que você já quer colher o fruto? Não. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar para poder ter o melhor. E é em primeiro o reino de Deus. Sempre. Tá certo, pessoal? Deus abençoe a todos, uma boa noite. Espero que todos tenham entendido. Ele foi do luxo ao lixo e do lixo ao luxo. Não devais nada a ninguém. Procura aquela pessoa, tenta renegociar aquela dívida. Não dá calote em ninguém, não. É um mau testemunho para um cristão. Vai lá, vai pagar suas dívidas, pague suas contas, tá bom? Não seja ingrato com aqueles que te entendem. Não seja ingrato com aqueles que já estenderam a mão para você. Tá bom? Pratique a palavra de Deus. Pratique aquilo que você aprende, que muitas das vezes você ensina para aquelas outras pessoas também. Tá bom? Não seja hipócrita. Vai para cima. Cave a terra, plante para você poder colher os bons frutos. Não seja você uma feminista. Isso só vai te trazer a destruição. Não seja você um homem hipócrita que só serve para os outros, para você não serve. Seja servo bom, fiel, para que o Senhor possa te dar tudo aquilo que Ele já te prometeu desde antes de você nascer. Tá certo? Deus abençoe. O vídeo ficou grande, mas o ensinamento é profundo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite.